Eu amo cantar, também gosto muito de dançar. Por muitos anos, eu parei de cantar nas igrejas, que eu gostava muito, e passei a dançar. Só que eu sentia falta de cantar. Foi um tempo eu entrei em um relacionamento, fui morar em uma casa grande, onde eu acreditava que morando nessa casa grande eu ia ser feliz, eu ia ter tudo o que eu queria. Foi quando eu percebi que não era isso, porque depois eu percebi que eu estava sendo escrava do meu próprio lar, onde eu só lavava, passava, cozinhava, minha autoestima se perdeu aí, eu fiquei muito ruim e eu passei a ter uma crise de ansiedade muito forte, onde eu fui parar no hospital. A médica falou: a sua crise de ansiedade está afetando a sua coluna cervical. Eu fiz eletro do coração, não acusou nada, fiz alguns exames, a médica falou: não, o que você tem realmente é ansiedade. Então, eu comecei a fazer teatro em 1985, eu tinha 17 anos. E aí eu parei com tudo, fui estudar e entrei no mercado de trabalho. Mas esse desejo de voltar para o teatro, ele nunca foi esquecido. Sempre foi uma chaminha ali que eu queria voltar ao teatro. E aí, quando foi em 2022, eu retornei ao teatro. Comecei a fazer teatro à noite, trabalhando o dia inteiro e fazendo teatro à noite, com um grupo alternativo, né, na Casa Locomotiva. Decidi que eu ia continuar fazendo esse hobby. Então, meu hobby, comecei dançando, por quê? Porque eu me separei, né, eu era casada há 30 anos, e aí eu descobri uma traição, e meu filho, na época, estava com 9 anos, o Pedro, né, foi ele que descobriu, me ajudou, na verdade, né. A gente ligou o computador e aí o meu filho falou: mãe, o pai tá te traindo mesmo aqui as conversas e tal, né. Só que eu peguei e fui assim, na ansiedade, já entrei no meio da conversa. Aí o meu filho falou: mãe, não era pra você entrar, você foi muito emocionada. Você tinha que ter dado um tempo pra descobrir mais coisas e tal, né. Aí tá, ele falou pra mim que não era nada, assim, que só tinha uma semana. Aí eu resolvi ligar pra moça, aí ela falou pra mim que já tinha um ano, que eles estavam juntos, que era no sábado, né. Eu nem desconfiava. E aí eu até dei chance pra ele. Ele falava: ah, não, vou ficar com você mesmo, não vou estragar minha família. Só que ele ia pro hotel e voltava com ela. Aí eu falei: ah, quer saber? Aí ele resolveu ir embora de vez, falei: eu vou, né, seguir minha vida. Eu falei: então eu preciso fazer coisas para melhorar a minha vida nesse sentido, porque realmente era somente emocional. E eu falei: eu vou procurar coisas que me fazem bem, que me complete, que me traga felicidade. Aí eu lembrei que eu gosto de cantar, não somente de dançar, mas coisa que também já tinha parado de fazer. Desde 2022 eu não parei mais. Fiz já 2 montagens de peça. O ano passado eu fiquei 2 meses em cartaz. Esse ano eu tô fazendo 2 cursos de teatro. O Ferreira Goulart, que é um poeta, ele fala que a arte é necessária porque a vida não é suficiente. E eu acredito muito nisso, que a vida não é suficiente. A vida não é só a gente responder ao sistema capitalista. Eu acho que não é só isso. A gente tem que ter um pouco de prazer nisso tudo, né? E de repente eu me vi assim, eu falei: não, o que me impede de voltar pro teatro e fazer uma coisa que eu gosto tanto? Depois que eu me separei, foi 6 meses. Fiquei 6 meses na tristeza, só chorava, né? Emagreci 10 quilos. E aí foi que a minha vizinha falou: ah, você tá diferente, tá mais magra, parece tá mais triste. E aí foi que eu falei pra ela. Então foram 6 meses. Aí nesses 6 meses que eu fiquei assim, aí entrei na academia, depois de uns 2, 3 meses já tava outra pessoa. Já tava mais alegre, mais feliz. Ali eu entendi que menos é mais. Eu falei: eu quero morar numa casa menor, onde eu consiga ter tempo para cantar, para me dedicar a isso, porque esse é o meu hobby, isso me faz feliz e foi isso que eu fiz. Eu tô cantando já há 1 ano. Algumas vezes na semana eu canto. Eu vou, às vezes, 3 vezes na semana, às vezes 2. Depende. Tô amando fazer teatro novamente, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo devia fazer, né? Como hobby, uma área de atuação mais profissional. Então eu me encontrei de novo, assim, encontrei a felicidade, encontrei um caminho criativo, encontrei novamente uma pulsação de vida e estava guardadinho lá e eu resolvi resgatar essa pulsação de vida e tem sido maravilhoso. E aí, foi com uma amiga minha vizinha, a Kelly, ela falou assim: ah, você tá tão triste, tão chateada, o que foi, né? Eu falei: ah, que eu me separei e tal. Assim, por isso que eu vejo que ele não tá mais aqui. Eu falei: me separei. Ela falou: então vamos dançar, vamos fazer uma aula de dança, vamos fazer academia. Eu falei: ah, mas eu não gosto. Ela falou: mas você vai ver, vamos fazer. Aí a gente foi, né? Eu fiz aula de dança com ela e começamos a fazer fit dance. Aí eu ficava lá atrás, né, com vergonha, porque errando tudo. Aí depois agora já tô na frente, já começo, né, já peguei os passos. E já vai fazer 4 anos que eu faço fit dance. Então o meu hobby é fazer fit dance. Amo, não falto, adoro.
Faço 3 vezes na semana. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa e eu tive a oportunidade de conhecer a Maria Bonomi, uma artista muito importante, né, para o movimento modernista. E ela falou para mim que ela estava com 60 e poucos anos fazendo doutorado. E eu comentei para ela o meu desejo, né, de voltar ao teatro. Aí ela falou assim, nunca é tarde, Raquel, só não demora muito. Então eu percebi que aquele era o momento, assim, sabe? Que eu falei, não, é agora que eu quero fazer isso. Eu lembro direitinho, eu estava foi uma tarde de março, eu estava sentada na minha mesa, eu era gerente desse projeto, eu olhei para fora assim, me bateu um sentido de liberdade, um sentido de fazer algo diferente, né? E eu falei, puxa, eu preciso trabalhar só 6 horas, eu não posso mais trabalhar o dia inteiro, para que eu possa fazer o meu hobby com qualidade, que é o teatro. Então eu peguei, liguei, eu lembro direitinho, eu liguei para o meu diretor, eu falei, olha, eu estou me desligando da empresa, você pode me mandar embora com todos os direitos, tudo, né, que eu estou me desligando da empresa. Então foi um momento assim, não de loucura, né, eu não quero falar, eu tive um ato de loucura, não é isso, mas foi um ato muito pensado, assim, sabe, de não ficar 8 horas do seu dia, às vezes até mais, 9, 10 horas do seu dia, fazendo uma coisa que eu gosto demais, que é cuidar, né, trabalhar em políticas públicas com crianças vulneráveis. Gosto muito, é uma coisa que eu tenho muito afeto por esse trabalho, mas eu não queria mais ficar 8 horas do meu dia todo e dedicando uma parte cansativa da minha vida para o teatro. Claro que teve pessoas que se posicionaram contra, né, falaram, imagina, você vai fazer isso, né, e pesa muito a questão da aposentadoria, de futuro, né, mas eu apostei tanto em mim, como eu continuo apostando, que eu decidi fazer isso, assim. Eu sei que se posicionam contra isso, né? Mas eu decidi tomar essa atitude de trabalhar o teatro com tempo de qualidade, porque mesmo sendo um hobby atualmente, eu quero ser uma artista profissional com uma boa formação. E eu não estou falando de sucesso, de aparecer, não estou nesse lugar. Eu estou falando de um lugar de fazer aquilo que tem sentido e significado para mim. Isso é muito importante. Ter alma nas coisas que eu faço, no sentido de, puxa, isso tem uma relevância muito importante na minha vida hoje. Eu me animei mais, né, fazendo fit dance. Foi bom para a memória, porque a gente fica ali tentando pegar os passos com o professor para não errar, para fazer certinho. Então, assim, é bom para a memória. Fiz amizades lá dentro com as meninas. E sempre que tem uma festinha, aniversário, elas me chamam, eu vou. Então, assim, fiquei mais feliz fazendo, né, a aula de fit dance. Inclusive conheci também a Mari, uma amiga lá, que ela, além de fazer o fit dance, ela vai pro flashback, que é uma dança dos anos 70, 80, uns passinhos, né? Que tem lá na Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Então, às vezes eu vou pra lá, danço também, relembro os passinhos quando eu ia na contramão, quando eu ia na toco. Então, assim, a dança pra mim foi tudo, que fez eu ficar mais alegre, né? Eu voltei a me maquiar, coisa que eu não fazia, né? Então, assim, eu não consigo sair de casa sem um batonzinho, sem uma base básica. Eu consegui agora perder 6 quilos, eu comecei a caminhar de manhã, levantar mais cedo, a caminhar. Eu acho que tudo isso está representando esse autocuidado. Eu sempre adorei ler, então eu tô com mais tempo para ler também. Eu precisava levar a vida de uma maneira mais leve. Quando eu tô cantando, eu tô feliz, eu relaxo, eu exponho algo de muito bom que tá em mim e que de repente estava preso esses anos todos, talvez. Me faz muito bem, melhora a minha vida. Cantar melhora a minha vida. Aí eu emagreci, aí eu comecei, não fazia sobrancelha, comecei a fazer, usava só cabelo preso. Se você procurar uma foto minha, só de cabelo preso. Minha amiga que é cabeleireira falou, não, vamos soltar esse cabelo, vamos arrumar esse cabelo. Aí comecei a soltar o cabelo, emagreci, comecei a me cuidar mais, comecei a usar maquiagem que eu não usava, comecei a colocar umas roupas melhores, né? Então foi isso. Então ajudou em tudo. Me sinto mais bonita agora. Eu agora estou com essa mecha branca, que eu fiz justamente para o teatro, porque eu queria representar uma mulher má. Então eu fiz uma apresentadora bem má agora no meu último personagem. E eu queria dar um destaque para esse cabelo, né? Eu fui no salão, a cabeleireira fez essa mecha e tal. Eu tô muito assim, né? Eu falei, nossa, como será que vai ser, né? Mas assim, bem confiante, porque eu acho que vocês são muito profissionais. Então, tô bem confiante em relação a isso.